Bom dia a todos e obrigado por vossa presença em nosso webinário com o tema Criando uma nuvem híbrida com agilidade e rapidez, utilizando controladores de entrega de aplicativos, também conhecidos como ADCs. Meu nome é Nuno Silveiro e sou diretor comercial da Kemp Technologies para a Latam. Como podem ter reparado, vossos microfones estão desligados, mas sintam-se à vontade de colocar as perguntas na caixa de texto. No final teremos uma sessão de perguntas e respostas. Bom, hoje vamos falar sobre o que é uma nuvem híbrida. É tão importante explicar o que é uma nuvem híbrida como explicar quais os principais desafios, quais as principais razões e os porquês de instalar um aplicativo em nuvem híbrida. Assim como também como instalar esses aplicativos e os cuidados a ter. No final, daremos uma visão geral de como a Kemp está aqui para vos ajudar com nossas soluções. Afinal, o que é uma nuvem híbrida? Esse termo tem estado na moda e com grande destaque nas mídias especializadas desde alguns meses para cá, assim como o termo computação em nuvem. Por isso, seguramente que já os escutaram antes. Uma nuvem híbrida é um ambiente de computação em nuvem que utiliza soluções locais, também chamadas de on-premise, e externas, ou chamadas também de off-premise, mas que são combinadas para criar um ambiente unificado. Avançando um pouco mais nos conceitos, local ou on-premise é tudo que está em um centro de dados seu ou que é controlado por você. Externo ou off-premise é tudo o que está em um fornecedor cloud externo e a quem você paga mensalmente, trimestralmente, não interessa. Esse fornecedor pode ser um Microsoft Azure, pode ser um Amazon Web Services, pode ser um operador de hospedagem como o Marcenti ou o Malog. Então, uma nuvem híbrida não é nada mais do que a soma destes dois ambientes em um único, somando o que cada um deles tem de melhor com o objetivo de disponibilizar aos usuários os aplicativos de que eles necessitam, quando necessitam e independentemente do local onde estejam. Dando uma ideia geral, uma nuvem híbrida seria algo como o que vem neste slide. Neste exemplo, vocês têm vosso centro de dados, on-premise, que uma vez mais pode estar em qualquer local desde que seja controlado por vocês, vossa rede local, vossa rede de dados e os aplicativos acessíveis desde a internet. Bom, temos ainda o nosso fornecedor cloud privada e o nosso fornecedor de cloud pública. Uma nuvem híbrida, então, é o conjunto de qualquer uma destas duas opções, desde que tenha uma componente on-premise e outra off-premise, que tanto pode ser uma nuvem privada, uma nuvem pública ou uma nuvem privada virtual que disponibiliza os aplicativos e serviços aos usuários. Os aplicativos passam então a estar hospedados ou instalados em múltiplos locais ao mesmo tempo, o que vai permitir dar resposta às necessidades de escala e redundância, transferindo usuários da nuvem para o on-premise e vice-versa, dependendo das necessidades de recursos do momento. O objetivo é permitir que o usuário acesse aos aplicativos que precisa e quando precisa, no menor tempo possível, sendo irrelevante o ambiente ou a localização onde os aplicativos estão instalados. No entanto, uma nuvem híbrida tem alguns desafios. A maioria das vezes, os maiores desafios têm que ver com conectividade e gerenciamento. Para unificar os seus servidores on-premise e off-premise, é necessário conectividade entre o seu centro de dados, os seus servidores e o seu fornecedor cloud. E isto nem sempre é fácil de conseguir com a flexibilidade que você precisa e que as suas configurações necessitam.
Habitualmente, os fornecedores cloud desenham as suas soluções de um modo estándar e estandarizado para as necessidades de muitos, de modo a não precisarem de fazer customizações ou alterações para cada cliente. E isso pode não responder completamente às suas necessidades específicas. Para além de conectarmos estas duas localizações, é necessário ter em consideração a instalação dos aplicativos. Os aplicativos têm que estar instalados em ambos os cenários. No entanto, como dissemos anteriormente, os aplicativos também têm que conseguir fornecer o mesmo nível de serviço e performance em qualquer um dos ambientes. Então, temos depois a questão de como gerenciar ambas as soluções, ou seja, gerenciar o que está on-premise e off-premise, como um sistema único, o que nem sempre é fácil. Como já disse, a maioria dos fornecedores cloud desenham as soluções com sistemas de gestão tipificados para a maioria, o que nem sempre pode ser igual àquilo que você utiliza. E muitas vezes não tem a mesma flexibilidade de sistemas de gerenciamento on-premise que você tem no seu ambiente. Ou seja, você tem que arranjar forma de interligar ambos os sistemas de gerenciamento, o que às vezes significa ter que aprender dois sistemas de gerenciamento para conseguir unificar o que está no off-premise e o que está no on-premise. Bom, então, com tantos desafios, por que alguém pensaria ter os seus aplicativos num formato de nuvem híbrida? Na verdade, apesar destes desafios, existem muitas vantagens em sua utilização. A primeira vantagem tem que ver com a acessibilidade. Nós queremos disponibilizar os aplicativos em qualquer plataforma, em qualquer lugar, em qualquer usuário autorizado, a qualquer momento. Queremos também que o acesso seja feito apenas pelos nossos usuários. E muitas vezes esse controle é mais fácil no on-premise que no off-premise. Ao disponibilizar os aplicativos em diversos ambientes, podemos direcionar os usuários para o ambiente mais próximo geograficamente ou mais liberto, garantindo os recursos necessários, sem que o usuário muitas vezes saiba a que localização se está conectando. Os ambientes de nuvem são normalmente criados a pensar não na segurança dos aplicativos, mas sim na segurança de todo o ambiente cloud. Porque depois os fornecedores cloud não querem ser mais uma barreira no acesso. Então, não querem que as políticas de segurança de cada cliente afetem os aplicativos. Então, cabe a você garantir que as políticas de segurança dos seus aplicativos sejam de tal modo que apenas seus usuários tenham acesso a eles. Uma vez mais, vai ser preciso manter a mesma facilidade de acesso aos aplicativos que estão off-premise, ou seja, na nuvem, que você já tem no on-premise, enquanto garante a segurança do acesso, de modo a que os usuários tenham a mesma experiência quando se conectam na nuvem que têm quando se conectam no seu on-premise. Então, diretamente interligado com a acessibilidade está também a questão da segurança. O objetivo é ter os aplicativos acessíveis sem comprometer a segurança, de modo que apenas os nossos usuários tenham acesso. Para isso, soluções como proxy reverso e conexões por camada 7 ajudam a criar uma barreira adicional entre o que é a rede pública e a sua rede privada na nuvem. Também fazer uma pré-autenticação é de extrema utilidade, pois garante que apenas os usuários com as credenciais corretas conseguem chegar no aplicativo que necessitam. Estes sistemas podem ser utilizados tanto na nuvem como no on-premise, sem ser necessário que os usuários se tenham que autenticar em ambos os ambientes de forma diferente. Outra vantagem, e provavelmente o maior motivo que leva as empresas a adotar a nuvem híbrida, tem que ver com redundância e alta disponibilidade. É fácil entender que, quando instalamos aplicativos em vários locais, estes vão estar duplamente disponíveis e redundantes.
do mesmo modo que os seus aplicativos estão em redundância em seu ambiente on-premise, os aplicativos na nuvem estão redundantes também localmente, mas muitas vezes também geograficamente. Isso permite ter um aplicativo disperso e, no caso de existir uma falha de um dos ambientes, o mesmo aplicativo, mas em outra localização, vai continuar respondendo, pelo que os usuários vão continuar a ter acesso. Um excelente motivo também é a facilidade de ser escalável de acordo com as necessidades do momento. Os ambientes on-premise estão muitas vezes limitados no seu crescimento, pois, dependendo do tipo de implementação, uma ampliação não pode ser efetuada enquanto os usuários estão conectados, ou sem alteração no hardware que nós já temos. Apesar da maioria dos ambientes virtualizados serem facilmente escaláveis dentro do hardware existente, a verdade é que os fornecedores cloud têm mais recursos de escalabilidade e muitas vezes automatizados, pelo que, se um aplicativo precisa de mais recursos imediatos, pode migrá-lo para a nuvem como segundo ponto de acesso e ampliar os recursos que já tem contratado com o seu fornecedor automaticamente. Bom, depois de garantirmos o acesso dos usuários desde qualquer lugar e com total segurança, queremos que os aplicativos estejam altamente disponíveis e redundantes. Afinal, isso vai impactar diretamente com a produtividade e a experiência de utilização por parte dos usuários. Assim, depois de garantir que o usuário já se conectou, e muitas vezes eles nem sabem em que ambiente se estão conectando, e sem ter de fazer novas configurações, precisamos de garantir que o acesso é efetuado sem falhas. E é aí que a redundância e a alta disponibilidade entram em campo. Precisamos de servidores com alta disponibilidade ou plataformas de aplicativos altamente disponíveis. Ao utilizarmos controladores de entrega de aplicativos, ou ADCs, podemos balancear os usuários entre várias instâncias, tanto no on-premise como no off-premise. Os ADCs são capazes de balancear os usuários dentro destes ambientes e entre estes ambientes, garantindo que os usuários se vão conectar ao aplicativo que mais rapidamente lhe pode responder e sem configurações adicionais e muitas vezes complexas, dores de cabeça, demoras no acesso ou erros do género do famoso erro 404 de página não encontrada. Neste momento já se devem ter dado conta do quão importante é a utilização de ADCs nestes ambientes, porque cria uma solução que permite aos usuários terem uma experiência de conectividade que é suposto terem, enquanto acaba por permitir uma gestão mais fácil a quem faz o gerenciamento do parque informático e uma integração entre estes dois ambientes. Bom, então, agora que já resolvemos a questão de disponibilidade dos servidores e já temos o tráfego direcionado para estes servidores com qualidade e redundância, o que é que queremos mais? Boa, acertaram. Queremos uma solução que esteja altamente disponível, que garanta o tráfego até nossos aplicativos estejam eles localizados em mais do que um ambiente, ou seja, on-premise e off-premise, o que como já vimos anteriormente, é uma das principais razões para se adotar uma nuvem híbrida, de modo a que se um ponto tiver uma falha, os nossos usuários continuam conectados de onde quiserem e quando quiserem. Vamos querer também poder direcionar os usuários para o ambiente que consiga disponibilizar a melhor performance. E é aqui que entra em campo também um conceito novo que se chama Global Site Load Balancing, ou GSLB, que vem adicionar algo especial aos ADCs, pois permite que os usuários sejam direcionados para o ambiente que desejamos, independentemente da sua localização. Ou seja, podemos direcionar os usuários não só pela capacidade de resposta dos servidores,
mas também e principalmente pela capacidade de resposta da rede, que está entre o usuário e o aplicativo. Estas opções acabam por garantir ainda capacidades de Disaster Recovery as a Service. Ou seja, mesmo que decida hospedar os seus aplicativos no on-premise, pode sempre utilizar o ambiente cloud ou o ambiente off-premise como um Disaster Recovery as a Service. Porque afinal nem todas as empresas se podem dar ao luxo de ter 2 centros de dados, pelo que o fornecedor cloud vai se acabar por transformar nesse segundo centro de dados. Bom, como já falámos, outra das grandes vantagens da nuvem híbrida é a escalabilidade. A grande maioria das vezes, aumentar os recursos em um ambiente on-premise é mais fácil de dizer do que fazer. Pois tenhamos o nosso ambiente virtualizado ou não, na maioria das vezes vai obrigar a uma atualização de hardware. Uma das vantagens de ter o aplicativo também na nuvem híbrida é a facilidade em escalar recursos de acordo com as necessidades. Hoje em dia isso já pode ser feito de modo automatizado, utilizando APIs programáveis como o RESTful API, onde podemos fazer um script para que sejam criadas máquinas virtuais automaticamente e, quando necessário, e integrá-las diretamente no ADC. Assim, escalar os recursos torna-se também mais fácil com a utilização de ADCs, pois podemos adicionar ou remover as instâncias sem que os usuários se apercebam ou perdam conectividade com os aplicativos. Ou adicionar outras novas instâncias na medida das necessidades. Com a utilização do Global Site Load Balancing, podemos agora escalar com inteligência e balancear o acesso dos usuários aos aplicativos entre diferentes localizações geográficas. Esta é a peça do quebra-cabeças que vai permitir entregar a maior performance aos usuários com base em sua localização. Então, quando utilizamos GSLB, podemos, de um modo dinâmico, alterar qual o ambiente a que os usuários se conectam conforme as nossas necessidades. Ou seja, se o on-premise está mais carregado, podemos optar por direcionar determinados usuários diretamente para a cloud, de modo a garantir esses recursos e essa resposta. E talvez uma das outras mais importantes vantagens acaba por ser os custos. A grande maioria dos fornecedores de cloud tem um modelo de negócio em que você paga o que precisa ou paga o que utiliza. Então, acaba é relativamente claro perceber que é mais vantajoso pagar apenas o que necessita do que estar a adquirir equipamento adicional para o seu centro de dados para dar resposta a uma necessidade que muitas vezes é apenas sazonal e que no futuro pode vir ou não a ser necessário ou vir ou não a ser utilizado. Quando está utilizando uma nuvem híbrida, pode expandir os seus aplicativos para a nuvem ou ampliar os seus recursos com o seu fornecedor cloud e, quando já não necessitar desses recursos, simplesmente reduzir os recursos e com isso reduz também o custo associado a essa escalabilidade. Bom, aqui temos um pequeno exemplo considerando justamente os conceitos de acessibilidade, redundância e escalabilidade. Este exemplo utiliza um centro de dados on-premise, que podem encontrar na parte baixa do ecrã, um fornecedor cloud, neste caso é o Windows Azure, e também o Office 365. E no meio, como podem verificar, temos os usuários que estão acessando aos 3 ambientes ao mesmo tempo.
Uma vez mais, e voltando ao início, o usuário não tem que saber necessariamente onde estão os aplicativos onde ele está acessando. O que ele precisa é saber que a performance entre os vários ambientes é igual e que ele tem o acesso que necessita. Neste exemplo temos ainda uma conexão VPN, site-to-site, entre o on-premise e o off-premise, ou seja, entre o Azure e o nosso ambiente, algo que também é suportado pelo Windows Azure, o que vai permitir que o nosso centro de dados on-premise veja o Azure como uma extensão da sua rede local, o que vai permitir a existência de tráfego SharePoint, por exemplo, entre ambos os ambientes, assim como o tráfego ADFS e o tráfego RDS. Podemos publicar aplicativos web que necessitem de um proxy reverso com camada 7, tanto no Azure como nas nossas soluções, no nosso on-premise. Estes dois ambientes estão também configurados como Disaster Recovery. E voltando à questão da simplicidade do gerenciamento, tanto os balanceadores de carga que estão no Azure, como os balanceadores de carga que estão no on-premise, são gerenciados e configurados do mesmo modo, apesar de estarem em ambientes diferentes. O que vai facilitar bastante a vida de quem tem que gerenciar toda esta solução, já para não falar que os custos de aprendizagem são muito menores, porque sabendo configurar um, vai saber configurar todos. Bom, na Kemp, todos os nossos produtos partilham as mesmas funcionalidades, seja qual for o ambiente ou plataforma em que vai utilizar os nossos produtos. Essa é uma das nossas grandes vantagens. Nós trabalhamos com 4 plataformas diferentes na tentativa de se ajustar a todas as necessidades dos nossos clientes. A primeira plataforma é a tradicional appliance física. Dentro desta plataforma, assim como das demais, podem encontrar diferentes capacidades de acordo com a exigência dos aplicativos, ainda assim mantendo o mesmo menu, o mesmo interface gráfico, a mesma configuração. Temos depois appliances virtuais, que suportam os principais hypervisors de mercado, como é o caso do Hyper-V da Microsoft, da VMware, Xen, KVM ou Oracle VirtualBox. Para os clientes que tenham um servidor UCS, um HP ProLiant DL, um Dell PowerEdge RAC ou um Oracle X4 e que queiram transformar esses servidores também num ADC, podem adicionar a solução Bare Metal, ou seja, é um sistema operacional que não vai depender de nenhum hypervisor e que é instalado de raiz em um destes servidores. E claro, depois, como apresentei anteriormente, temos as nossas soluções para a nuvem. Podem encontrar o Kemp Loadmaster para o Azure diretamente no VM Depot do Azure e instalá-lo em qualquer momento diretamente dentro do Azure. Uma vez mais, todas estas soluções são gerenciadas do mesmo modo. Possuem o mesmo interface, as mesmas funcionalidades, seja qual for a plataforma, o ambiente ou o serviço que vão estar balanceando. Outra solução dentro do portfólio da Kemp e que tivemos a oportunidade de falar durante esta apresentação, é o Global Site Load Balancing, ou GSLB. No caso do GSLB, nós temos 3 sabores, chamemos assim. Temos a tradicional appliance física, temos uma appliance virtualizada para os mesmos hypervisors e temos um pacote de serviços adicional que é instalado diretamente em um Kemp Loadmaster que o cliente que vocês possam já ter, ou no caso de estarem a pensar em adquirir pode ser comprado e integrado diretamente com o Loadmaster. O Geo pode ser instalado em diversas instâncias, ambientes ou geografias
e possui já de raiz suporte para configurações de nuvem híbrida, assim bem como de replicação on-premise. Pode também ser utilizado para fazer chegar os usuários até aos aplicativos através de múltiplas conexões de internet, por exemplo. Esta é, na verdade, a solução ideal para que o seu tráfego chegue onde você desejar e quiser. Bom, e agora chegamos à altura das perguntas. Imagino que muitos de vocês se encontrem como o amigo que está aí no ecrã com diversas dúvidas. E estamos totalmente disponíveis para começar a ronda de perguntas. Se quiserem, têm a caixa de texto onde podem colocar as questões e eu terei todo o gosto em vos ajudar neste processo. Temos aqui uma excelente pergunta que é se conseguimos colocar mais de um método de balanceamento utilizando o GSLB, ou seja, termos, por exemplo, a geolocalização e balanceamento de carga de servidor ao mesmo tempo. O GSLB é um método adicional de balanceamento de carga. Então, para conseguirmos fazer geolocalização e balanceamento de carga de servidor ao mesmo tempo, teremos que ter um balanceador de carga local e teremos que ter um balanceador de carga geográfico, ou seja, temos que ter um load master local e o GSLB adicionalmente. De modo que o GSLB balanceia geograficamente e localmente o balanceador de carga vai balancear entre os vários servidores ou instâncias virtualizadas. Correto. Seriam então necessárias duas appliances. Seria necessário dois appliances GSLB e dois load masters locais em duas máquinas virtuais. Ou pode colocar o GSLB dentro do balanceador de carga local. Ainda assim, sim, estamos falando de dois part numbers diferentes que teriam que ser adquiridos em simultâneo. O balanceador geográfico e o balanceador de carga local. Bom, temos uma questão sobre quais as soluções específicas para balanceamento de carga de aplicativos. Como eu comentei, o, o, o balanceador, a Kemp funciona em 4 plataformas e o balanceador de carga da Kemp pode ser instalado ou pode ser utilizado em qualquer uma dessas 4 plataformas. Ou seja, pode utilizar tanto a appliance física como a virtualizada, como o bare metal, ou caso utilize cloud, pode utilizar a cloud. Dependendo das necessidades de balanceamento desses aplicativos, depois, dentro da plataforma, existem vários modelos. Eu entrarei em contato com você depois, José, para lhe passar mais informações sobre os nossos produtos.
No caso do balanceador de carga local, consigo fazer probes utilizando o protocolo SNMP. Correto, consegue sim. Essa é uma das possibilidades que nós, para além das APIs, pode integrar as MIBs de SNMP com o seu sistema e fazer e utilizar, esse protocolo para fazer as probes. Outra pergunta é se os nossos produtos permitem fazer cluster. Eles entre eles devem ser colocados entre cluster. Devem ser colocados adicionalmente de modo a garantir a alta disponibilidade. Se nós, ao ter o mesmo aplicativo em mais do que um servidor e muitas vezes, no caso da nuvem híbrida, em mais do que um ambiente, nós queremos garantir a redundância desse aplicativo em qualquer ambiente. Quando colocamos o balanceador de carga isolado, acabamos por criar aí um ponto de falha que não deveremos. Então, a ideia é que dois balanceadores da CAMP se conectem aos vários servidores, sejam eles na nuvem ou localmente, de modo a balancear esses aplicativos. E no caso de um dos load master da CAMP falhar, o outro irá assumir a carga necessária. O licenciamento da CAMP é por dispositivo da CAMP, ou seja, cada produto da CAMP permite fazer balancear 1000 servidores físicos e 1000 servidores virtualizados. A grande diferença entre eles está em suas capacidades de largura de banda e as suas capacidades de processamento das sessões SSL. Então, a partir do momento em que compra a licença do CAMP ou o appliance físico, pode balancear todos os servidores ou todos os aplicativos que estejam incluídos dentro dessas capacidades. Ou seja, dando um exemplo, no LM 2600, por exemplo, ele permite 2 GB de largura de banda e 1000 sessões SSL. Então, pode utilizar todos os aplicativos dentro dessas limitações de largura de banda e processamento SSL. No caso de ter uma nuvem híbrida, teria que ter o balanceador, teria que ter uma licença para o VLM Azure, teria que ter uma licença para o ambiente on-premise. Temos uma pergunta sobre se os dois precisam de estar no mesmo formato. Cada cluster tem que estar no mesmo formato. No entanto, por exemplo, no caso de uma nuvem híbrida em que temos o Azure e o on-premise, no Azure nós só iremos ter a solução virtual e depois no on-premise podemos ter qualquer um das outras soluções, virtual, appliance física ou bare metal. Mas dentro do cluster, sim, temos que ter os dois iguais e com o mesmo modelo. Os dois funcionam em ativo hot standby, não é nem ativo passivo, nem ativo ativo. O hot standby significa que enquanto um está trabalhando, o outro está escutando, e se o primário cair, toda a informação está armazenada no redundante, e o redundante pega nessa informação e prossegue as comunicações sem qualquer tipo de falha com o usuário. Para que o GSLB funcione, preciso de atribuir um subdomínio do meu DNS para ele? Não, na verdade, só precisa de... O que o GSLB vai fazer um balanceamento por DNS. Essencialmente é isso. Então, acaba por não ter que criar um subdomínio para ele. Mauro César, irei entrar em contato com você depois para te explicar um pouco mais sobre esse processo, porque acaba por ser algo demorado a explicação. Mas sim, temos uma solução que pode responder a DRP.
Pablo, correto. Pode atribuir somente um host. Temos alguma outra funcionalidade adicional, como por exemplo o WAF. Estamos desenvolvendo essa solução e até ao final deste ano iremos apresentar essa solução para ser uma adição ao portfólio que já existimos. De momento ainda não, mas até ao final deste ano iremos lançar essa solução. Outra pergunta que nós temos é se existe alguma API para balanceamentos de SQL Server. Nós temos uma API para balanceamento de SQL Server. Não significa que seja exatamente aquela que você precisa, no entanto, todos os Loadmaster da Kemp têm capacidades de programação das APIs, através do RESTful API, exatamente. Então, mesmo que aquela API particular que nós já temos estandarizada não seja adequada à sua necessidade, você pode sempre reprogramar essa API de modo a ajustá-la às suas necessidades. Bom, caso eu irei manter-me respondendo às vossas outras soluções, às vossas outras questões. No entanto, gostaria também de deixar algumas informações. Todas as nossas soluções e todos os nossos produtos podem ser encontrados na página da Kemp Technologies. Caso desejem, nós disponibilizamos uma versão sem qualquer tipo de limitação do Kemp Virtual Loadmaster, que pode ser instalada uma vez mais nos vários ambientes virtualizados. É válida durante 30 dias e eu convido a todos a fazer esse teste. E caso estejam fazendo algum teste no Azure, existe uma versão de entrada, chamemos assim, de portfólio, com uma largura de banda mais reduzida e com capacidades SSL mais reduzidas, mas caso estejam testando o Azure, podem instalar essa versão diretamente para verificar não só a integração da nuvem híbrida, mas também para balancear os vossos serviços dentro do Azure. Uma pergunta muito interessante que chegou agora é se o appliance físico tem hardware para aceleramento de SSLs. Com exceção do nosso produto de entrada, todos os outros têm um ASIC, uma carta específica para fazer o aceleramento SSL. O que, na verdade, acaba por melhorar aí muito a performance a performance do acesso e do processamento da encriptação SSL. Ele faz não só o aceleramento SSL, como por esse hardware, mas também permite, graças a isso, retirar a carga dos servidores e colocar toda a questão da encriptação e desencriptação do SSL diretamente no appliance físico. É correto. Se tiver vários servidores web, pode e na verdade deve fazer o SSL diretamente no balanceador de carga, e daí para a frente o balanceador de carga já irá enviar toda a informação em HTTP normal. Então quando chega a informação ao servidor, ele não tem que se preocupar com toda essa questão de encriptação e desencriptação, e daí nós dizemos que uma das funcionalidades do nosso produto é fazer o SSL offload, ou seja, retirar o SSL
dos servidores e colocá-los dentro do balanceador de carga. E muitas vezes só isso já permite uma melhoria de performance substancial, em vez de termos que estar adicionando mais servidores ao parque, porque na verdade todo esse processo de SSL acaba por requerer muitos recursos por parte dos processadores dos servidores. Eu estarei disponível para qualquer outra dúvida que surja e iremos enviar um e-mail para todos vocês com os meus contactos. Desde já nos colocamos à vossa disposição para qualquer dúvida que venha a surgir depois e agradecer a vossa presença neste webinário e esperamos vê-los em breve. Muito obrigado.